Atos 2, a partir do 37, diz assim: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? E Pedro respondeu: Arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Aqui em Atos 2, é o início do pentecostalismo, ou da mensagem pentecostal sendo esclarecida para o povo. Eu vou falar sobre isso, pentecostal. Pergunta para quem está do seu lado aí: você é pentecostal? Amém ou não amém? E ele respondeu o quê? Sim ou não? Amém. Agora, a pergunta que nós também precisamos responder é: o que significa ser pentecostal? Porque nessa miscelânea do mundo gospel, com tantas coisas que a gente vê aí, aonde não existe nenhum tipo de fiscalização. Por exemplo, não existe uma fiscalização para ver se uma igreja que vai ser aberta, ela está de acordo com os ensinos, até porque existe uma diversidade de opinião. Só de Assembleia de Deus, né, por mais que nós somos, como a gente gosta de dizer, a original, né, aquela que veio lá, Daniel Berg, Narving, só de Assembleia de Deus, todo dia surge umas 30. Assembleia de Deus, o cuspe de Jesus, Assembleia de Deus, sei lá o quê, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus. É assim. Agora, muitos usam o nome cristão, muitos usam o nome pentecostal, muitos usam alguns títulos, e nós precisamos entender que ser alguém cheio do Espírito Santo, um cristão pentecostal, aquilo que se remete ao dia de Pentecoste, vai muito além apenas de falar numa outra língua, vai muito além daquilo que a gente muitas vezes vê, alguém fazendo aviãozinho na igreja, alguém rodopiando, alguém pulando, vai muito além disso. E é justamente na palavra, e aqui no acontecimento original, que nós precisamos espelhar a nossa vida e responder para nós mesmos a pergunta que você fez para o seu irmão: será que eu sou de fato um crente pentecostal? O que isso significa? Quais os aspectos que envolvem isso? E é claro que aqui, hoje nós vamos ver assim a pontinha de um iceberg, mas eu quero deixar uma curiosidade para você responder essa pergunta para você mesmo e buscar todos os dias ser um crente pentecostal cheio do Espírito Santo. Como nós sabemos, o Senhor, depois que Ele ressuscitou, Ele havia já prometido o batismo no Espírito Santo e com fogo, e nós vamos ver que isso vai acontecer depois daquele povo perseverar em oração. E aqui você precisa entender uma grande verdade: Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Jesus morre na Páscoa como sacrifício vivo. Antes já da fundação do mundo, havia sido planejado. Passa-se 50 dias, Jesus vai ficar alguns dias com os discípulos e vai ainda dizer para eles, antes de subir ao céu: olha, ficar em Jerusalém, e lá vocês vão buscar. E então eles estão em oração.
E aqui a gente precisa entender, você não vai viver grandes experiências com Deus sem regar a sua vida com oração. 120 permanecem ali no cenáculo, orando, buscando a Deus, e conforme a gente vai ler em Atos 2, chega o dia. De repente, eles estão ouvindo um som como de um vento impetuoso que entra sobre aquela casa. Eles olham um para o outro, parece que tem línguas como que de fogo em suas cabeças, e eles começam a falar em outras línguas, línguas que eles nunca haviam aprendido. E a gente vai perceber que eles começam a falar das maravilhas de Deus, a ponto de todas as pessoas que estavam naquela grande festa em Jerusalém ficarem assustados. O que está acontecendo? Alguns até pensam que eles estão embriagados, e como a gente vai ver, Pedro se levanta, explicando, pregando e convocando aquele povo para o arrependimento. A palavra pentecostal, como eu disse, 50 dias após a Páscoa. A festa de Pentecostes, na verdade, acontecia há muitos anos, desde, na verdade, o tempo de Moisés. Inclusive, ela era celebrada festa da colheita, aonde você via uma gratidão pelos frutos da terra e louvavam a Deus por isso, e também eles interpretavam como o alimento da alma e celebravam a lei de Moisés também nesse dia. Então era uma grande festa e todas as pessoas iam para Jerusalém, assim como faziam na Páscoa, assim como eles também faziam na festa dos tabernáculos, faziam também na festa de Pentecostes. Enfim, quando nós observamos esse fato, eles falando em outras línguas, geralmente, se alguém pergunta o que é ser pentecostal, a primeira resposta é alguém que acredita na contemporaneidade dos dons, e está certo. Porém, não é apenas isso, a manifestação dos dons, o dom de língua, dom de profecia, dom de cura, dom de interpretação e assim por diante, não é apenas a manifestação dos dons. É um conjunto de coisas que precisa fazer parte da nossa vida, que nós, olhando para Atos 2, nós vamos ver que é assim. E quando você para observar, por exemplo, a história da igreja, você percebe que ficou muitos séculos com poucos registros, né, sobre dons e outras coisas, e lá em 1906, com o surgimento, né, que a gente diz, desse movimento maior agora de pentecostalismo, nós vamos ver que Charles Parham, ele em Topeka cria uma faculdade bíblica, e lá vai chegar um homem negro chamado William Seymour, um jovem. Eles começam a acreditar naquilo, buscam a experiência com o Espírito Santo, e de repente, nós vamos ver em Los Angeles surge então esse movimento pentecostal. Depois você pode ver Rua Azusa, 1906, isso espalha pelos Estados Unidos, chega em Chicago, daí lá então Gunnar Ving e Daniel Berg vão ter experiências também, depois eles vêm para o Brasil, estamos nós aqui pertencendo ao movimento pentecostal. Mas vamos lá. O que eu quero que hoje você responda, então, para si é essa pergunta. O que é, então, ser um crente pentecostal? Eu separei aqui, pelo menos, 4 verdades que você precisa olhar para a sua vida. Primeira coisa, ser um crente pentecostal é você deixar o Espírito Santo tornar a sua vida devidamente ousada e devidamente frutífera, eficiente. Quando nós observamos, por exemplo, o povo, os 120, falando numa língua que eles não tinham aprendido. O povo começa a ouvir aquilo, e se você observar, várias nações estão ali. Como que a gente está ouvindo na nossa língua? Nós somos diversos lugares, medos, persas e assim por diante. De repente, Pedro se levanta com ousadia, cheio do Espírito Santo, verso 14, e o texto vai dizer assim: homens da Judéia, de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar a vocês o que é isso e ouçam com atenção. Interessante que Pedro, você sabe que ele sempre foi impulsivo, e ousadia também era uma característica da vida de Pedro, ele era ousado. Se você observar, ele é aquele que sai do barco, anda sobre as águas, ele é aquele que ousa responder a pergunta quando Jesus vai fazer, né, quem estão dizendo que eu sou, e ele é ousado em dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é esse Pedro, ele ousa interromper a transfiguração, quando Jesus está ali, né, com Moisés e Elias, ele interrompe aquele momento querendo construir barraca. Esse é um Pedro, ousado. Porém, quando ele não é dirigido pelo Espírito Santo, a sua ousadia e a sua impulsividade serão equivocadas. Porque Pedro é aquele que, inclusive, por tabela, está dizendo que Jesus está errado.
Porque Jesus, ele fala que será preso, que será abandonado, ele diz, não, 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 Senhor, você está equivocado. Isso não vai acontecer. Na verdade, esses meus amigos aí, eu não boto minha mão no fogo, mas eu vou estar contigo até a morte. Esse é o Pedro. E o próprio Jesus afirmando, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negará, ele continua insistindo que Jesus está errado e ele está certo. Um Pedro ousado, mas um Pedro sem a direção do Espírito Santo, manifesta a sua ousadia, a sua impulsividade de maneira totalmente equivocada. Aqui não. Aqui é um Pedro cheio do Espírito Santo. E com as palavras certas, do jeito certo, no momento certo, ele se levanta para trazer uma resposta que aquele povo precisava ouvir. Eis aí grandes diferenças que nós precisamos também trazer para a nossa vida. Porque, como eu falei, no mundo de hoje, a gente vê pessoas dizendo, não, mas eu sou cheio do Espírito Santo porque eu falo em outras línguas. Que bom que você fala em outras línguas. Eu também creio que os dons são para o nosso tempo, mas não se resume a isso. Porque você pode falar em outras línguas aqui, mas se você na sua casa não falar a língua do seu cônjuge, não falar a língua dos seus filhos, você está totalmente fora daquilo que o Senhor estabeleceu, como alguém cheio do Espírito Santo. Se você fala línguas aqui, mas ali fora no estacionamento, porque alguém te trancou, você está xingando palavrão, é uma evidência que você não está cheio do Espírito Santo, e aquilo que aconteceu aqui só foi barulho, é lata vazia. Vocês estão me entendendo, amém? É isso, nós precisamos entender que alguém pentecostal, cheio do Espírito Santo, ele vai ter todo um comportamento adequado à vontade do Espírito Santo, rendido à vontade do Espírito Santo, e aquilo que ele é na sua essência, com ousadia, isso vai ser direcionado para que ele seja ainda mais poderoso em obras, poderoso em palavras. Quando nós observamos isso, nós vamos perceber que o Espírito Santo em nós, ele vai gerar essas mudanças drásticas. Por exemplo, na questão da nossa noção de remissão. Se você pega a carta que Pedro vai, as cartas, tanto a primeira quanto a segunda que Pedro vai escrever, fica muito evidente que Pedro ele tinha uma noção muito equivocada, como eu falei, sobre ele e sobre os outros. Alguém que se achava até melhor do que os outros. Antes, ele negou, ele abandonou o Senhor, e ele sim, vai chorar amargamente, como um ato de arrependimento, mas é lindo quando a gente para pensar que 50 anos depois, ele tem uma experiência com o Cristo ressurreto, e agora ele é cheio do Espírito Santo, é um outro homem. É um outro homem porque ele agora se levanta para fazer algo extremamente abençoador para aquele povo, e ele não está sozinho. Se você observar o texto que nós lemos, e Pedro se levantou junto com os 11, porque aqui Matias já estava incluído. Ou seja, ele está em parceria com aqueles que ele caminha junto para fazer a diferença. E eu quero destacar na carta de 1 Pedro 1,3, ele vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Alguém que agora tem noção de remissão, ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele vacilou, ele sabe que ele desrespeitou os seus colegas, ele sabe que ele entristeceu o Senhor Jesus, ele sabe dos seus erros, mas ele também sabe, existe um poder maior, que é o poder do Calvário, que é o poder de Cristo Jesus, para nos remir dos nossos pecados. O que eu quero dizer com isso? Pastor Lediel, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Por quê? Porque se eu e você somos redimidos, regenerados no Senhor Jesus, nós precisamos também caminhar de cabeça erguida, sem receio, sem medo, de me posicionar para glorificar a Deus, para pregar o Evangelho, para fazer a diferença. Porque alguém poderia, quem sabe, jogar na cara de Pedro: Pedrão, 50 dias atrás eu sei o que você estava fazendo. Pedro, ele sabe quem ele é em Deus.
Ele sabe sim das suas falhas, mas Ele sabe das suas confissões. Ele sabe que ele já pediu perdão e já foi restaurado pelo Senhor. Por isso, esse posicionamento. E claro, junto com esse posicionamento de uma mente que entende que já foi perdoada e renovada no Senhor, nós vamos ver uma noção de autoridade. Ele sabe quem ele é em Deus e por isso caminha nessa terra como filho de Deus. Se você observar, 1 Pedro 2,9 é conhecido de todos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Vale um amém? Deixa eu tentar compreender se você tem realmente uma noção disso. Porque o que eu estou falando aqui é uma chave que muda a sua vida. Talvez você está caçando no Google aí, chaves de mudança de vida, você vai achar um monte de coach charlatão. Mas aqui, eis a verdade, que muda a sua vida. Quando você sabe que já foi perdoado no Senhor e, consequentemente, se tornou filho de Deus. Você vai caminhar nessa terra não como um brasileiro, um blumenauense, não baseado na sua profissão, porque eu sou mecânico, eu sou design, eu sou faxineiro, eu sou porteiro, eu trabalho com TI, não. Antes de tudo isso, da onde você nasceu, o que você faz, com quem você caminha, antes de tudo isso, você sabe de uma coisa: você é filho de Deus. Você é embaixador de um reino eterno. Agora, por que eu falei que isso é uma chave que deve mudar a sua vida? Porque se você tem noção disso, você não pode viver com uma mentalidade de coitadismo, de pequenez, de miserabilidade, de inferioridade. Se você é filho de Deus, você tem autoridade nessa terra para representar o reino eterno. Ou seja, é bem provável que naquela tua empresa, a não ser que tenha outro crente, você é a maior autoridade no mundo espiritual. Na sua rua, a não ser que tenha outro crente, você é a maior autoridade espiritual. E o mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Eis você aí. Porém, é preciso passar por essa renovação de mente, porque assim como Pedro, eu e você já erramos muitas vezes. Assim como Pedro, eu e você já negamos a Cristo muitas vezes. Mas assim como Pedro, o Senhor está de braços abertos para nos perdoar, redimir a nossa vida e nos fazer caminhar nessa terra com autoridade. E eu falei domingo, eu volto a falar, bem provável uma das suas maiores guerras contra o mal será sobre a sua identidade como filho de Deus. Se o diabo consegue comprometer a sua noção de que você é filho de Deus, você aceita rótulos negativos, você aceita qualquer propostas ruins que o mundo possa oferecer, qualquer proposta pecaminosa, você não sabe o seu valor e muito menos o poder que há em você através de Cristo Jesus. É por isso que nós precisamos olhar para essa verdade e querer viver isso que Pedro estava vivendo. Pastor Lediel, como que eu faço para viver tudo isso? É seguir do mesmo jeito. Abrir o seu coração para que o Espírito Santo possa reger a sua vida. Pedro, o que ele está fazendo agora, em Atos 2, depois você vai ver em Atos 3 e assim por diante, é na autoridade do Espírito Santo, alguém que escolhe viver na direção do Espírito Santo, consequentemente, todo o seu potencial é manifesto. Amém? Amém? Pastor Ediel, mas eu sou tão falho. Eu sou tão falho, tão pecador. Ei, se arrependa dos pecados, muda a sua vida. Pedro é uma prova que o nosso Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas rendidas. E se você render a sua vontade a Ele, o seu coração a Ele, o mundo verá
um grande poder sendo manifesto através da sua vida. Deus te chamou para isso. E você não pode se conformar com uma vida medíocre. Ser pentecostal é eu dizer que não apenas eu falo em línguas, ou eu creio no dom de cura e de profecia. Ser pentecostal é caminhar todos os dias na direção do Espírito Santo. Ser pentecostal é manifestar essa graça onde você chega, é exercer autoridade através de Cristo Jesus aonde você está. Sim, estamos em guerra, é claro. Estamos em batalha constantemente. Mas maior é aquele que está conosco. No Senhor somos mais do que vencedores. Você me entende? Amém? Glória a Deus. Você vai perceber também que quando Pedro ele se levanta, ali no verso 14 em diante, em alta voz o texto diz assim, ele se dirigiu à multidão dizendo: homem da Judéia e de todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar o que é isto, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã apenas. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Ou seja, olha só, ser cheio do Espírito Santo é conhecer, é valorizar e é praticar a palavra de Deus. Ele conhece as promessas, ele conhece as profecias e ele se posiciona para dizer quais são as profecias que estão se cumprindo naquele dia. Nós vamos observar aqui o texto, não tem como a gente ler tudo, mas você vai ver que então ele começa agora a explicar de uma maneira detalhada, e ele faz questão de centralizar Jesus no meio de tudo aquilo. Olha, é uma profecia lá de Joel que está se cumprindo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, ele começa a puxar para Jesus. Jesus, verso 22, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês sabem, este homem ele foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês com a ajuda dos homens perversos mataram pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Sabe o que você percebe? A mensagem de um crente pentecostal sempre é focada em Jesus. Jesus é quem redime pecados, Jesus é a esperança, nada faz sentido sem Jesus, é isso que Pedro aqui se levanta para pregar. E sabe o que me chama a atenção? Lá no verso que nós lemos, no verso 37, o texto diz assim: quando aquele povo ouviu a pregação de Pedro, o texto diz assim, ficaram aflitos no seu coração. E perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se cada um dos seus pecados e sejam batizados em Cristo Jesus para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que nós estamos prontos hoje para falar para a sociedade aí de fora o que eles devem fazer? Pense sobre isso. Ser crente pentecostal não é saindo apontando o dedo para os outros, dizendo, você vai para o inferno, seu pecador. Não é isso. Não é isso. Porém, lamentavelmente, eu acho que nós fomos para um extremo muito grande numa sociedade cristã, porque a nossa sociedade é cristã. No Brasil, todo mundo sabe quem é Jesus Cristo, ou pelo menos 99,9% das pessoas sabem quem é Jesus. A grande maioria vem de uma tradição católica aqui, na nossa região, uma tradição luterana, mas as pessoas sabem quem é Jesus. Geralmente, na evangelização, a gente foca muito no amor de Deus. Porém, numa sociedade onde o conceito de amor é equivocado, nós corremos o risco de estar afagando um orgulho pecaminoso dessa geração e não confrontando o pecado. Pastor, mas o Evangelho não conforta? O Evangelho conforta, mas o Evangelho também confronta. E às vezes nós, como pregadores, nós gostamos muito do conforto, de falar do amor de Jesus, que Ele vai dar esperança para você, e é verdade, que Ele está de braços abertos para te receber, e é verdade, mas nós também precisamos dizer que há mudança.
Que o Evangelho vem propor o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, uma nova conduta, uma nova vida, um novo jeito de caminhar. Ser crente pentecostal é falar do Evangelho pleno, do Evangelho completo. Fala sim que Deus ama, mas porque Deus ama, Deus não quer ver o povo no pecado, Deus não quer ver o povo caminhando para o abismo, Deus não quer que o povo continue preso nessas amarras diabólicas que apenas prejudicam as pessoas. Você me entende, amém? Então nós precisamos também ter essa mensagem. Agora, como eu falei, na direção do Espírito Santo. Não na imprudência de alguns, como eu disse, tem alguns que são imprudentes. É o famoso crente chato, que quer enfiar Jesus goela abaixo. Ou muitas vezes que minimiza o Evangelho. E alguns usam até um jargão assim. Dê uma chance para Jesus. Depende do conceito dessa frase, pode parecer muito estranha. Porque se você entender a essência do Evangelho, você vai ver que é os céus que estão dando uma chance para a gente se arrepender dos nossos pecados e correr para Ele. É a gente que precisa se arrepender dos nossos pecados, é Ele que está nos dando uma chance. Ele, ao morrer na cruz, nos deu uma chance de uma nova vida, de um novo tempo, de uma nova história. Porém, como eu falei, numa sociedade equivocada sobre quem são, orgulhosos, avarentos, egoístas, mentirosos, eles correm um certo risco de, ao ouvir uma frase dessa, olhar para o Evangelho, não vou dar uma chance para Jesus, não, como se ele tivesse algum tipo de autoridade, coitado. Então nós precisamos olhar para Atos 2 e ter essa ousadia. O verso 40, ele choca também, porque o verso 40 vai dizer assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Ou seja, presta atenção nisso aqui. Desde o início, um crente pentecostal, ele sabe que os valores do mundo estão corrompidos. E não tem nada a ver com os valores do reino de Deus. Ele sabe que os princípios do mundo estão equivocados, são enganosos, são falsos. E o reino de Deus é de verdade, é de justiça. Porém, é preciso ousadia para se manifestar, dizendo: olha, salve-se desta geração corrompida. Em outras palavras, vamos traduzir na nossa linguagem, não tem como querer ao Senhor Jesus, querer o dom do Espírito Santo e continuar na vida de pecado. É isso que Pedro está dizendo na primeira grande pregação no dia de Pentecostes. É isso. Se Pedro estivesse aqui, porque o texto ele não vai trazer o detalhe do sermão, né? Mas o texto vai afirmar que, olha, com muitas outras palavras, os advertia e insistia. Quando Lucas está fazendo esse registro, Lucas não vai colocar todas as palavras de Paulo que advertiu o povo, ou como ele insistia. Ele resumiu: salve-se desta geração corrompida. Se nós trazêssemos Pedro para esse tempo, você veria um Pedro dizendo o seguinte: cara, não tem como você ser do Senhor e continuar preso na pornografia. Não tem como você ser do Senhor e continuar assistindo esse tipo de conteúdo que você assiste, com essas conversas que você tem no WhatsApp. Você não contaria esse tipo de piada que você conta na patota de futebol. As maneiras de Pedro advertir seria em torno disso, de uma maneira bem clara. Olha, você não trataria o seu dinheiro dessa maneira. Você não manteria esse tipo de pensamento na sua cabeça. Você não teria esse tipo de amizade que promove a infidelidade. Você não estaria nesse ambiente de corrupção. Ele deixaria de uma maneira bem explícita o que é uma geração corrompida e o que é a geração da luz a qual você precisa estar.
Então, que nós possamos resgatar essa ideia. Ser um crente cheio do Espírito Santo, ser um crente pentecostal, não é apenas aceitar Jesus e acreditar na contemporaneidade dos dons. É você abandonar o modo de pensar que é contrário ao reino de Deus. Então, se você diz que é pentecostal, mas gosta de dar calote, você é um pentecostal falso. Isso é fake, não é verdadeiro. Se você continua preso na mentira, é falso. Se você é um solteiro, mas continua numa vida de prostituição ou de fornicação, você é um pentecostal falso. Se você é casado, mas gosta de flertar com outras mulheres ou outros homens, isso é pecado e você é um cristão pentecostal falso. Arrependa-se dos seus pecados e volta para o Senhor Jesus, porque é impossível estar cheio do Espírito Santo e viver preso neste mundo corrompido. Você me entende, amém? Ser pentecostal é olhar para a palavra, é amar a palavra, é valorizar a palavra, é obedecer a palavra, é querer compartilhar essas verdades, é viver do jeito de Deus, é se olhar nesse espelho e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero viver da maneira certa. E todos os dias lutar essa guerra contra a sua carnalidade, fortalecendo o seu espírito, se enchendo de vigor em Deus. E lembra, falei domingo e volto a repetir, não vai acontecer mágica, é um processo de todos os dias levando a sério aquilo que Deus tem estabelecido para você. Quantas vezes já falei desse púlpito e volto a repetir. Não é apenas um desejo, um sonho, é todo dia pagar um preço. Continuadamente. É todo dia orando, é todo dia lendo a Bíblia, é todo dia ouvindo uma boa pregação, é todo dia ouvindo louvor, é todo dia fugindo da imoralidade, é todo dia fugindo daquela conversa, é todo dia vigilante contra esse lado do diabo, é todo dia. Para a gente não cair. E do púlpito à porta, todos nós vamos ter essas lutas e essas guerras. Ninguém é melhor do que um outro. Agora, alguns escolheram levar a sério os ensinos e viver uma vida de obediência, consequentemente também viverão o extraordinário de Deus. Amém? Vamos lá. O verso 42, 43, 44, 45, 46, vai falar algumas coisas muito importantes também. O 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Uma outra característica de um crente cheio do Espírito Santo, um crente verdadeiramente pentecostal, é o desejo de comunhão. É o desejo de ver o crescimento coletivo. É se colocar à disposição do reino para abençoar pessoas. É você começar a ver o próximo com valor. Porque o Evangelho, ele muda o seu olhar, ele muda a sua mentalidade, ele muda o seu coração, ele muda as ações das suas mãos. Quando o Senhor nos redime, Ele nos redime totalmente. O meu olhar para com o próximo não é apenas de interesse. O que essa pessoa pode fazer por mim? Mas muda a pergunta: o que eu posso fazer para essa outra pessoa? O que eu posso fazer pela empresa a qual eu trabalho? O que eu posso fazer nessa família que eu tanto reclamo que é uma família ruim, disfuncional? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para a minha comunidade de fé, para essa igreja? O que eu posso fazer? É interessante, o texto diz que, olha o 44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Muitos vendendo suas propriedades e bens distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. É interessante isso aqui, porque fala que essa regeneração que nós temos em Cristo Jesus e a direção do Espírito Santo afeta a maneira como eu lido com os recursos financeiros.
É interessante que o texto diz que agora o coração se torna generoso a ponto de, quando eu vir a necessidade do meu próximo, eu pego daquilo que é meu e divido com ele. É interessante, claro, lamentavelmente até a Bíblia é distorcida, né? Aqui nós não estamos falando de marxismo, ou uma ideia comunista, né, que priva as pessoas de ter os seus bens de maneira privada. Não estou falando disso, porque se você ler o texto, o verso 46 ainda diz, partiam pão em suas casas. Por mais que vendiam-se e davam coisas, eles ainda tinham casa. Porque eu estou só explicando porque alguns gostam de distorcer essas ideias. Mas o espírito generoso e a sensibilidade para com a necessidade do próximo é algo manifesto aqui, na vida dessas pessoas. E deixa eu falar uma coisa bem sincera para você. Falei domingo, e volto a repetir, que o nível da nossa espiritualidade passa pela maneira que eu trato as outras pessoas. E eu quero enfatizar isso. O nível da minha espiritualidade passa pela maneira com que eu lido com os meus recursos e também com a maneira que eu olho as necessidades físicas, financeiras do meu próximo, dos meus irmãos. Ou seja, é impossível ser um crente regenerado, um crente pentecostal, e quando eu ouço que tem uma família na minha rua que está sem alimento, é impossível eu não sentir nada. É impossível eu ficar indiferente a essa necessidade, a essa situação. Quando eu ouço que tem um parente que está em necessidade, eu cruzo os braços. É impossível. É impossível eu saber que tem alguém enfermo, precisando de um medicamento, e para mim aquilo não mexe, não faz nada. É impossível. Por quê? Porque, de fato, a maneira como eu enxergo a vida, as pessoas e os meus recursos é diferente. Eu começo a perceber que as bênçãos que Deus derramou sobre a minha vida não é apenas para me abençoar, mas é para também transbordar sobre as outras pessoas. Até porque nós, pelo menos da boca para fora, costumamos dizer, né, nos louvores, tudo que sou, tudo que eu tenho. Pois é, se é para o Senhor. Na verdade, você, ao chamá-lo de Senhor, você já está dizendo isso, né? Já falei algumas vezes. Essa palavra Senhor, o Senhor é aquele que governa. Na linguagem bíblica tem o escravo, tem o Senhor. Quando você chama Jesus de Senhor, você está dizendo, eu sou teu escravo, a minha vontade é fazer a sua vontade, tudo que eu sou e tenho é para ti. É isso que você está dizendo. Então, cuida quando você diz que Jesus é o teu Senhor, porque muitas vezes na prática pode ser que isso não está acontecendo. Então, nós precisamos todos os dias olhar para a palavra e responder, Senhor, será que eu estou sendo realmente o crente cheio do Espírito Santo pentecostal que o Senhor deseja? Eis-me aqui, converte o meu coração, eu me rendo totalmente a ti, me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser parecido contigo. O verso 47, e a gente caminha para o final, vai dizer assim, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, isso é uma outra característica de um crente cheio do Espírito Santo pentecostal, que é o desejo de comunicar as boas novas do Evangelho. É impossível eu saber aonde tem água numa geração sedenta e não fazer nada, e não mostrar o caminho, e não querer compartilhar aonde é a fonte. É um processo natural. E com graça e sabedoria, nós precisamos proclamar. John Stott, ele dizia o seguinte, o Senhor fazia duas coisas ao mesmo tempo, acrescentava os que iam sendo salvos, ou seja, não somava a igreja sem salvá-los e não salvava sem somá-los. A questão do pertencimento. E eu gosto dessa expressão quando diz diariamente. Olha, o Senhor acrescentava diariamente. Por quê? A questão do evangelismo não era apenas algo ocasional. O pastor Lediel está dizendo que nós não devemos fazer os impactos evangelísticos. Nós somos a igreja do Dois Suas Férias, do doação. Não estou dizendo isso. Maravilhoso. Continue. Por favor, continue. Planejem, façam impactos evangelísticos. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que o evangelismo é diário. Por quê? Porque é vida na vida. Eu sou um representante de Deus lá no meu trabalho todos os dias.
E eles precisam saber que lá tem um crente cheio do Espírito Santo. E por isso eu vou evangelizá-los, às vezes em palavras, às vezes com o meu testemunho de vida, às vezes com esse olhar diferenciado sob a ótica do Espírito Santo que enxerga na alma das pessoas o que os olhos naturais não conseguem enxergar. Às vezes, orando no banheiro sem que ninguém vê, mas que muda o ambiente espiritual daquele trabalho. É isso, todos os dias. Todos os dias na sua casa, todos os dias na sua vizinhança, todos os dias nas suas redes sociais, todos os dias aonde você caminha, você é um representante do reino e automaticamente você precisa estar ali manifestando o Evangelho. Paulo lá na frente vai dizer, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória do nome do Senhor. E antes Jesus já havia dito para os discípulos de Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. É isso. E quando alguém olhar a sua vida, ver Jesus em você, não pensa que o mérito é seu. Quando você orar por um enfermo e ele ser curado, quando você falar de Jesus e alguém se arrepender dos pecados e render a sua vida, não se glorie, porque você é apenas um instrumento na mão do Espírito Santo. Você nunca vai ver um músico tocando e alguém ir lá elogiando o instrumento. Nossa, esse instrumento é muito bom, quanta habilidade. Não, é o músico. O instrumento é uma ferramenta usada, é isso. A glória do Senhor, e o texto ainda vai destacar isso, né? E o Senhor lhes acrescentava diariamente. Ou seja, quando a igreja se posiciona para fazer a sua parte, o Senhor se compromete de fazer aquilo que a gente não pode fazer, a conversão dos corações, a mudança na vida. É por isso que nós precisamos cuidar muitas vezes com as nossas palavras, quando a gente olha alguém que está mergulhado no pecado e dizer, para essa pessoa não tem jeito, porque duas coisas acontecem, eu estou comprometendo a minha fé, e eu estou comprometendo também a minha dedicação em querer ser um testemunho e falar de Cristo para aquela pessoa. Na ótica humana, pode ser que não tem jeito, mas a minha parte eu vou fazer. Meu amigo, tem jeito para você. Jesus pode mudar a sua vida. O Evangelho transforma e restaura. Jesus é quem vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Então, escute o que eu estou dizendo para você. Talvez enquanto eu estou falando aqui, você já pensou num nome, já pensou em alguém. Poxa, quantas vezes eu passei por essa pessoa essa semana, eu vi ela triste, e eu não fiz nada, não orei, não falei de Cristo, não falei do poder do Evangelho. Por favor, faça isso o quanto antes. Ore por essa pessoa e deixe o Espírito Santo trabalhar, que o Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Amém? Vamos se colocar em pé e vamos finalizar. Essas são algumas das características que nós precisamos olhar para a nossa vida. É por isso que eu quero incentivar você. Por favor, continue falando em línguas. Se você ainda não recebeu essa virtude, busque. Porque a palavra vai nos ensinar, Paulo vai dizer, olha, busque os melhores dons. Deus não vai te dar esse presente se você não quiser. Você precisa buscar. Busque dom de línguas, busque dom de profecias, busque. Agora, por favor, não queira resumir a vida de alguém pentecostal apenas olhando para um detalhe do dia de Pentecoste, que foi o falar em outras línguas. Tem outros fatores que precisam fazer parte da minha vida, da minha história. Eu preciso olhar para a palavra. Eu preciso entender. Ser pentecostal é ter uma renovação de mente. É saber que eu fui perdoado e eu sou agente dos céus nessa terra. Isso não é pouca coisa. Você é embaixador de um reino eterno nessa terra. Não perca a sua consciência disso por nada e caminhe com autoridade espiritual nessa terra. Ame.
valorize, pregue e obedeça a palavra do Senhor. Olhe para as pessoas com um olhar diferenciado, pensando naquilo que é eterno, porque o poder do Evangelho e a visão pentecostal é essa. Se eu sou um crente pentecostal, eu não fico pensando apenas no hoje, no agora, mas a minha visão é ampla. Eu olho com o olhar para a eternidade, e tem duas coisas que eu vou levar para a eternidade: é o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as outras pessoas. O mais fica. Os diplomas na parede vão ficar, as contas bancárias vão ficar, os carros, as casas, os títulos vai ficar. Agora, o que você viveu em Deus e com outras pessoas é o que você leva para a eternidade. O poder do Evangelho, a unção e graça do Espírito Santo nos faz isso. E é claro, me faz ser um evangelista, compartilhar o Evangelho, querer falar desse amor, querer falar dessa esperança, querer falar do caminho certo, querer mostrar a direção correta. Que isso esteja na sua vida todos os dias.